é mais novo que eu, é? O Flávio Ortega é mais novo do que eu e ele está ao vivo no CT Joaquim Grava. Aliás, ontem estive com vários amigos, entre eles o Dr. Joaquim Grava, Já eu conto. Vamos lá, Flávio Ortega, conte tudo pra gente. Boa noite. Tudo bem, João? Muito boa noite para você, boa noite também para os comentaristas aí no estúdio, para o Fã de Esportes. É isso, o Corinthians está encerrando essa semana cheia depois da comemoração, né, de 2 dias do Bicampeonato Paulista, reapresentação, treinamentos leves. Ontem a gente teve um treino um pouco mais pesado, coletivo, com definição de time. Hoje aquele popular rachão, aquela atividade mais descontraída, mas mesmo assim um treinamento de linha defensiva. E amanhã, a última atividade pela manhã, até a estreia no Campeonato Brasileiro. Claro que é muito mais difícil defender o título nacional do que o estadual, então a missão corintiana agora também ganha um pouco mais de importância para tentar este bi consecutivo do Campeonato Brasileiro, que será bastante complicado. O Corinthians aposta, né, numa espécie de mantra, João, que é aquela história no Brasileirão de pontos corridos que vem dando certo, né? A história do jogo a jogo ou de pequenos objetivos, como por exemplo a primeira meta estipulada, que é chegar até a paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, né? O campeonato vai ter aí já tido 12 rodadas até a parada para o Mundial na Rússia. Segundo o técnico Fábio Carille, ele espera estar pelo menos a 5 pontos do primeiro colocado, se não estiver melhor. Então, na pior situação, 5 pontos abaixo do primeiro colocado. Então, é uma condição que ele coloca aí, essa primeira meta a curto prazo ou médio prazo. Claro, colocando aí também essa questão do jogo a jogo, uma partida de cada vez. E a primeira vai ser contra o Fluminense, domingo, 4 da tarde. Na Arena Corinthians, já com mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente. O técnico ainda não tem a equipe totalmente definida, porque hoje nós não tivemos a presença do Fagner. Então, uma dúvida apenas para o jogo. Fagner tem dores no pé direito, não chega a ser uma lesão. Ontem ele treinou no time titular, hoje não trabalhou. Então, Mantuan foi quem entrou no lugar dele nesse treinamento de linha defensiva. Então, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Mas se amanhã ele trabalhar normalmente, aí o Fagner será confirmado e o Corinthians vem com a defesa completamente titular. Só que outras 2 modificações são bem interessantes, né? A volta do Cleison, que não jogou a finalíssima contra o Palmeiras porque tinha sido expulso junto com o Felipe Melo no primeiro jogo da final do Paulistão. O Cleison volta no lugar do Jadson. Com isso, o Cleison fica aberto pela esquerda, o Romero pela direita, o Rodriguinho e o Matheus Vital mais centralizados naquele 4-2-4 sem centroavante. E lá atrás, um pouquinho mais atrás, o Ralf mantido, o Gabriel segue como reserva, mas o Maicon, já com uma negociação muito bem encaminhada com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para a abertura da próxima janela, dá lugar ao René Júnior. E qual a ideia do técnico Fábio Carille? Começar o campeonato com um jogador ou uma formação ou um esquema que ele possa terminar, né? Então, por isso, como ele já sabe, já tem a informação que o Maicon vai sair para o Shakhtar, então ele começa com o René Júnior, tirando aí o jogador que bateu o pênalti final na conquista do título paulista. Por falar no René Júnior, foi ele que conversou com a gente por aqui, um dos temas justamente esse, né? Ele era titular na primeira fase do Paulistão, só perdeu espaço porque se machucou, mas agora retorna por este fato, né, extra-campo, que é a negociação do Maicon praticamente sacramentada. E ele também falou um pouquinho sobre um antigo parceiro que pode voltar a jogar com ele, o Roger, que a gente também comenta depois das palavras do René Júnior. Vamos acompanhar. Na nossa posição ali é muito concorrida, são um grande jogador, o Ralf, o Maicon, o Gabriel. Eu machuquei, o Maicon entrou, fez essa função e foi muito bem. Agora eu estou podendo voltar, espero continuar tendo a sequência que eu vinha tendo. Mas quanto ao Maicon, independente do que acontecer, se ele tiver que ficar com nós, ficaremos felizes. Mas também se tiver que ir, é um grande jogador, merece. Conheço o Maicon já não é de hoje, joguei com ele na Ponte Preta, sei da qualidade dele. A gente fica feliz pelo momento que ele está vivendo com a camisa do Corinthians. Só desejo melhor para ele, independente se fosse ficar, a gente está na torcida. E quanto ao Roger, sou suspeito para falar, que eu joguei com o Roger 2 vezes na Ponte Preta, é um grande jogador, finalizador. Se vier a gente fica feliz, mas independente, no grupo tem opções também para fazer. A gente vem jogando sem centroavante, tem dado certo. Independente de quem chegar, o grupo tem bastante peça, cara, ele sabe com o que trabalhar. E quem tem a ganhar com isso é o Corinthians.
Muito bem, aí então a palavra do René Júnior. João e companheiros, então a situação está neste pé. O Corinthians liberou primeiro o Luca por empréstimo ao Internacional. O Corinthians não recebe nada, né, nessa negociação do Colorado, mas o Inter se compromete a pagar integralmente os salários do Luca até 31 de dezembro, até o final desse ano. O Luca ele ainda tem vínculo com o Corinthians até 31 de julho do ano que vem. Se o Luca for bem, por exemplo, no Inter, o Corinthians vai facilitar a aquisição por um preço bem camarada desse último semestre restante de contrato para que o Luca acerte com o Internacional. Em contrapartida, agora o Inter não fará nenhum tipo de problema ou de empecilho, nenhum tipo de imposição para que o Roger não rescinda o contrato. Então o Roger rescinde com o Internacional, o Corinthians também não paga nada ao Colorado pelo centroavante e aí o Corinthians só pagará salários e possivelmente luvas na contratação do Roger, que deve fechar por 2 temporadas, centroavante de 33 anos. Aí só a coincidência, né, de que quando estava no Botafogo, antes de ter aquele problema grave, né, do câncer, o Roger já estava praticamente fechado aqui com o Corinthians, depois se recuperou com muita saúde, e aí quando estava vindo para cá, o Inter dobrou o salário do Roger, por isso que ele foi para lá. Só que poucos meses de temporada, agora o Roger já está infeliz no Internacional e retornando para a equipe que tinha primeiro negociado ainda quando era jogador do Botafogo. Como última informação, João, também ainda não é oficial, será ainda uma informação divulgada pelo Corinthians nos próximos dias, imagino, mas Corinthians e Emerson Sheik estão acertados verbalmente, ainda não assinaram, mas as duas partes já chegaram a um acordo, um pedido do técnico Fábio Carille. O Emerson foi útil, mesmo com 40 anos de idade, nessas últimas rodadas do Campeonato Paulista, até em jogos da Libertadores, né? Então Emerson vai renovar com o Corinthians por mais 6 meses e ficará até 31 de dezembro de 2018. Ainda não tenho muitos detalhes se ganhará aumento ou não, mas imagino que nos mesmos moldes, estendendo este vínculo por mais 6 meses, quem sabe aí até o final de sua carreira. João. Legal. Flávio Ortega com as novidades do campeão paulista, às vésperas de mais um campeonato brasileiro. A gente vai falar muito de campeonato brasileiro, vamos dar palpite aqui. Já vamos falar mais do Corinthians. Eu estou vendo aqui um tweet do Sálvio Espínola, que a CBF divulgou os árbitros da primeira rodada do Brasileirão. E o árbitro Marcelo Aparecido, que apitou a final do Campeonato Paulista, não está. Já conferi aqui os 10 jogos que abrem o Brasileirão 2018, ele não está. E o Sálvio Espínola também mandou o seguinte: estarei no bate-bola sábado, amanhã, 20h50. Agora, veja como ele faz distinção entre mim e um outro apresentador. Estarei no bate-bola sábado, às 20h50, com o comando do nobre Dudu Monsanto. E domingo, 17h50, com o comando do canalha. Faltou um adjetivo. Hein? Canalha não vale como... Pô, o Dudu é nobre e eu sou canalha. Ué, você que Que quis tem assim. Dudu Nobre é uma... Entendeu? Dudu Nobre. Eu tô brincando com o Sálvio. Sálvio, um beijo pra você. Tô sentindo sua falta aqui no bate-bola, viu? Bom, então tá dado o recado, aquelas interpretações malucas de arbitragem e tal, o Sálvio destrincha tudo aquilo. E olha, Cyndi Lauper, sucesso total. Osmar Júnior, na abertura simplesmente demais, parabéns pela escolha da excelente trilha sonora. Vinícius Reis, o sarrafo da abertura tá ficando cada vez mais alto. Hoje foi nota 1000 com Cyndi Lauper. Tô ligado no programa em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Que mais? O Luiz Júnior fala para ficar de olho no Igor, que estreia pelo Sport, domingo contra o América Mineiro. Aposto em gol dele. Manda um abraço para Franca, em especial para a Rua 16. Sou vizinho dele. E estamos na torcida pelo Igor. Diego Silva, excelente abertura com Cyndi Lauper, sensacional programa, não perco um dia. Sucesso a todos vocês. Muito obrigado, Diego. E por aí vai, tem muita gente dando palpite. Valquênio Sarmento, nossa, bom demais começar com Cyndi Lauper, lembra muito minha infância. Infância? Não fala essas coisas, infância, muito tempo. E aí, hein? O que você anotou aí das mudanças do Carille, Calçade? João, o Corinthians tem o possível e o ideal. O Corinthians trabalha com o possível e às vezes até parece que fica ideal. O ano passado foi assim, o Jô, pelas histórias que a gente já sabe, não havia, era uma tremenda expectativa, mas certeza jamais. Aí no final ele virou o cara ideal para o Corinthians.
Ele era o possível quando chegou e o Corinthians acertou. É o caso do Roger? O Roger, nesse momento, é o possível. O ideal talvez fosse outro jogador, mais novo, não com 33 anos, fechando um contrato para 35 anos. Um jogador num nível técnico superior. Mas o Corinthians tem dificuldade de encontrar no mercado e, quando encontra, tem valores que ele não é capaz de praticar. Então, isso é o possível, não o ideal. Se bem que a torcida já está percebendo que talvez dentro do possível dá para ir longe. E aí passa a ter um centroavante, alguém, não é... Vamos lembrar, não é o Casim, que esse é um outro problema. Agora, se o Corinthians puder esvaziar o elenco em alguns setores com jogadores que não são utilizados, o Luca não tem interesse, vai para o Inter. O Casim, se alguém tiver interessado, o Corinthians abre mão na hora. É aquela reposição que a gente conhece. O Corinthians deve focar mais em jogadores jovens, mais baratos, com expectativa lá na frente. Aquelas grandes tacadas, no momento eu não vejo o Corinthians em condições de fazer isso, tanto que está aí para vender o Maicon, louco para vender. Se for 6 milhões de euros mesmo, acho um belo preço para o Shakhtar, não para o Corinthians. Acho que é um jogador que poderia... Quanto? Se for o valor, se fechar em 6 milhões de euros, acho pouco, o Maicon. Mas aí é a necessidade de quem precisa vender para contratar e depois vender. E tem sucesso, né? A gente está falando de títulos num curto espaço de tempo. Mas não é assim, as coisas não funcionam assim desta forma como a gente está vendo. Mas é o possível. E o corintiano sabe disso. A questão é que eu acho que o Roger, a contratação do Roger não resolve o problema do Corinthians. E acho que até comprova a inércia do Corinthians em resolver o problema do centroavante, porque o Corinthians quis contratar o Roger, não fez porque o Inter ofereceu uma proposta de salário maior, então o Roger não é necessariamente um jogador barato, uma grande oportunidade de mercado, jogador de 33 anos que não conseguiu se firmar no Internacional, fez apenas 2 gols jogando em Porto Alegre, e mesmo com o Damião contundido, ele não conseguiu emplacar. Então, o Corinthians, essa contratação do Roger chega com atraso e inflacionada. Então, além de não resolver o problema do Corinthians, porque não simplesmente por ter um centroavante você resolve a questão, senão o Júnior Dutra, que foi testado também, seria essa solução, o Casim, que é centroavante de origem. Então, acho que o Corinthians demorou demais para fazer uma contratação de pouco impacto, que... Pode, é claro, o Roger chegar num novo ambiente, num time mais organizado como o Corinthians vingar, mas o Corinthians poderia ter feito essa contratação há muito tempo. Uma contratação que chega com muito atraso e de pouca efetividade. E se a gente for olhar o critério que o Roger não ir para o Corinthians foi uma opção basicamente do Roger, que recebeu uma oferta maior do Internacional, naturalmente, como acontece no mercado, escolheu ir para outro clube. E o Corinthians deixou de contratar o Gilberto. Gilberto, se não me engano, tem 28 anos, 5 anos mais jovem que o Roger, um centroavante de bons números, fez uma boa passagem pelo São Paulo, mesmo sendo reserva, porque o Gilberto, em 2011, teria recusado o Corinthians por causa de uma oferta maior do Internacional. Então, esse critério para os dirigentes serviu apenas para a pressão da torcida na rede social, não gostaram do Gilberto, mas esse centroavante poderia ter vindo antes e por um custo melhor. E entre Gilberto e Roger, eu enxergo mais qualidades ainda no Gilberto. Me fugiu o nome do centroavante que o Corinthians tentou contratar da Ponte Preta, que foi para o Internacional. É o Potker. Potker. William Potker. O curioso, né? O Potker e o Roger foram da Ponte Preta e os dois acabaram no Internacional. O Roger via Botafogo e o Corinthians tentou o Potker, que preferiu ir para o Sul, e o Roger também acabou indo para o Inter e agora volta para São Paulo para jogar no Corinthians. Você sabe que eu acho que vai dar certo? Tem gente aqui achando que vai dar certo também.
Não, mas sabe o que é isso, né, João? Acho que isso É achismo puro. Não, eu acho que isso tem muito a ver com o momento que o Corinthians atravessa, porque várias das contratações que o Corinthians fez na temporada passada não eram contratações que você imaginava que fossem render o que acabaram rendendo, né? O próprio Rodriguinho, que a gente pode citar hoje, foi um jogador que quando o Corinthians trouxe, ninguém imaginava que fosse virar o que virou. E tantos outros, né? Do elenco campeão brasileiro. Mesmo nessa temporada, né? Acho que quando o Ralf chegou cercado de críticas, aos poucos vai ganhando aí muito bom jogador. espaço e virou titular do time do Corinthians. Então, assim, o Corinthians tem uma questão indiscutível de que a organização facilita a entrada das peças. A organização do time, o fato de que todo mundo sabe bem o que fazer, aumenta ou melhora o rendimento de algumas peças. Outras, acho que pelas questões técnicas, são praticamente inutilizáveis. É o caso do Casim, por mais simpático que seja, por mais carismático que seja, ele não é uma alternativa. E se ele é hoje a única alternativa para centroavante do Corinthians, eu entendo o que o Breler está dizendo. O Roger não é um cara que você olha e fala, não, esse cara aí chegou para resolver. Mas a questão é que hoje o Corinthians não tem nem condições de contratar um cara que a gente diga, chegou para resolver. Qual era esse cara, talvez, no começo dessa temporada? O Henrique. O Henrique que está no Flamengo e não está resolvendo, né? Mesmo tendo feito uma grande temporada com a camisa do Fluminense. Aí vai um pouco também da organização do time, de como joga, do quanto é facilitada a entrada de novas peças. Será que se o Corinthians tivesse contratado o Henrique Ceifador, ele não estaria fazendo os gols que a torcida espera dele? Acho que assim, é mais difícil hoje você se acertar no Flamengo do que você se acertar no Corinthians. Acho que talvez muito dessa esperança que o torcedor tem nas redes sociais, aí nas suas manifestações em relação à chegada do Roger, se deva a isso. Não é nenhuma maravilha, não é nenhum craque, mas é um cara que, acho que, pelo menos em relação às alternativas que o Corinthians tem hoje para centroavante, o Casim e o Júnior Dutra, que acho que nem é uma alternativa para aquela posição exatamente, é uma alternativa mais válida, até porque nova, né? Por exemplo, você pode cruzar uma bola na área, que não dá para fazer hoje. Você pega... Se tiver a lista, Matheus Vital, Jadson, Rodriguinho, Romero, Cleison. São jogadores de baixa estatura. A bola tem que ser perfeita, né? Então, assim, já é uma outra característica. Se tinha o Jô fazia esse trabalho, pivô. O Jô tinha a bola que vinha, podia vir do Cássio, uma bola mais longa. Era um jogador que vários jogos o Corinthians ganhou com casquinha do Jô ali, trabalhando para os companheiros. Quer dizer, com o Roger, você passa a ter algumas necessidades da equipe atendidas ali. E aí pode evoluir para melhor ou não. Aí tem que se adaptar, tem que esperar a adaptação dele. Do Jô também não se tinha... O Jô que saiu é um Jô. O Jô que chegou era um Jô com desconfiança geral. Embora aquilo que o Jô fizesse do pivô, tal, isso o Roger não vai fazer desse jeito. Né? Mas para a bola aérea... Não esperem... Não É não esperar que ele seja o Jô. O Fabião fala exatamente isso. Se o Roger chegar ao Corinthians, será muito bom, porque a quantidade de bola que passa na frente da área e ninguém aproveita, dá raiva. Porque, assim, com o Roger, você imagina o Roger jogando no Corinthians. Você tem um 4-2-3-1. Tá bom, um é o Roger, centroavante. Linha de 3 atrás dele. Aí começa o Carille a ter opções, porque ele tem para jogar nessa linha Romero, Jadson, Rodriguinho, Cleison, Matheus Vital. Tem 5 para 3. Volantes, deve perder o Maicon, tem René Júnior, pode trazer alguém, mas Gabriel, ele tem uma Ralf. Composição que ele modifica a forma de jogar. Hoje, ele está refém de uma forma de jogar. Ele não tem como mudar. Hoje ele tem que colocar ali no 4-2, vai ter Ralf e René, aí ele tem um quarteto lá na frente. Não vai ter desta vez Cleison, Matheus Vital, Rodriguinho e ele vai jogar com o Romero. O Romero. Quer dizer, mas é incrível, né? Quer dizer, o elenco, todo mundo fala, o elenco é curto, enxuto e tal. O Carille é um super técnico. Para mim, é um cara assim, que tem uma capacidade de administrar, de enxergar, de consertar, de solucionar.
O Corinthians foi campeão sem o Jô. Ah, saiu o Jô, agora não tem mais quem faça gol no Corinthians. O Corinthians é campeão paulista. Sem o Jô tentando algumas vezes o Casim, tentando os outros, o Júnior Dutra. Não, mas ele é capaz de fazer um esquema que o Rodriguinho vai fazer gol, né? Que o Cleison ele achou essa solução no momento mais crítico, acho, desse começo de temporada. Eu acho que se o Roger der certo como centroavante, o Corinthians é de novo um dos favoritos ao título. Esse é o ponto, acho que é o ponto. Uma pegada diferente. Do cara, assim, do cara trabalhar, sim, isso é importantíssimo para qualquer treinador, de você trabalhar em condições adversas, às vezes, porque trabalhar na fartura é muito legal. Eu defendo que todos tenham, mas não é a realidade. Então, assim, encontrar soluções nos momentos mais difíceis... A fartura, às vezes, atrapalha, viu? Para alguns eu tenho convicção que sim. Agora, João, se a gente está falando de uma cobrança de pênaltis, né? Se é uma bola que sai, a outra que entra, e é Palmeiras campeão, aí estaria toda uma loucura para contratar o seu centroavante que está chegando. Mas tem que contratar, que loucura, tá vendo? Falta o centroavante. Aí ganha o título. Tá tudo lindo, maravilhoso, treinador nota 10, os jogadores são maravilhosos, e chegou um centroavante. Mas se não tivesse, a gente está falando com distâncias bem pequenas a conquista de título. A visão seria diferente, porque as coisas não deram certo. Mas a visão isso eu acho que é mérito da direção do Corinthians, porque a visão não mudou independentemente do título, quer dizer, a carência, a necessidade de um centroavante se manteve. E o Andrés até deu uma entrevista falando que é um centroavante e 2 meias, né? Se não me engano, ele falou isso, quer dizer, que é o que ele busca para jogar não só o brasileiro, mas a temporada toda. Então, assim, de fato, eu estou plenamente de acordo com o Calçado, porque é sempre assim. Então, se você perde na disputa dos pênaltis, provavelmente já ia ter muita gente clamando por reforços. Se você ganha na disputa de pênaltis, as pessoas não clamam por reforços. Mas acho que mérito da direção do Corinthians, que independentemente do clamor ou não, foi buscar o centroavante que dá, né? É aquela história, é o que dá para buscar. E o que o Andrés disse são 2 atacantes e um meia. 2 atacantes e um meia. E olha, quero dizer uma coisa para vocês. E faz todo sentido, muito mais do que 2 meias e um atacante, se você olhar o elenco hoje. E antes do Renato, João, só para o Carille, assim, o perfil de treinador é importante para a diretoria. Qual é o perfil de treinador que ela trabalha? Ela não trabalha com um treinador que vai para os microfones criticar a ausência, reconhece que falta, mas vou trabalhar. O discurso dele externo é: vou trabalhar com o que tenho, e ele tem resultados que justificam isso. Então, assim, ele é um cara fácil, é importante observar isso. É um treinador que não vai te arranjar uma crise por dia para você resolver. Ele vai trabalhar, vai ali no ambiente interno e fala: pô, eu preciso do cara, do centroavante. Pô, assim tá difícil, os caras estão vendo. Mas ele não vai reclamar ali. Então, assim, é mais fácil trabalhar com um cara desse, que além de tudo ainda dá resultado, né? O ano dele, os últimos 12 meses... E me ocorreu agora o seguinte, me lembrei agora, eu fiz um Bola da Vez com o Roger há 1 ano, ou quase isso. E o Roger é super sincero e tem um passado muito parecido com o do Jô. Ele fala no Bola da Vez, seria o caso até da gente resgatar esse pedaço aí. Ele fala: olha, eu virei maloqueiro, eu estava nas quebradas, eu estava nas bocas, no bar, bebendo, estava bebendo e tal, e de repente deu aquele estalo que deu no Jô também. Então, essa é talvez a maior semelhança entre o último e o próximo centroavante. Eu não sei se está 100% certa a contratação do Roger, está tudo da cor do uniforme do Corinthians, preto no branco. Está encaminhada. Isso aí só na hora que estiver jogando para você dizer que... Porque às vezes o cara está contratado e pá, de repente não está mais. Então é bom esperar ele entrar em campo. O Renato Rodrigues já está aqui, daqui a pouco nós vamos ter o Data ESPN. Vamos ver agora como é que foram as últimas temporadas do Roger. Tem uma tela. Olha lá. Começar lá embaixo, hein? Suwon da Coreia, 2014, ele fez 32 jogos, marcou 7 gols. Em 2015, jogando no Bahia e na Chapecoense, 35 jogos, 15 gols. 2016, entre Ponte e Red Bull Brasil, ambos aqui do interior de São Paulo, Ponte Preta e o Red Bull, 45 jogos, 22 gols.
2017, no Botafogo, 48 jogos, 17 gols. E esse ano ele fez 13 jogos no Internacional e marcou 2 vezes. E aí você está falando de... A gente enxerga ali também como o momento da equipe pode interferir também, né? 13 jogos, mas quantos minutos, faz toda a diferença. E um time que está buscando um acerto e não consegue se acertar, né? Muito bem. Olha, hoje morreu o professor José Teixeira e teve uma relação ótima com o futebol, com os seus colegas, com a imprensa. O Calçade conheceu bem o professor José Teixeira. Morreu aos 82 anos de idade. Ontem eu estive na casa do meu amigo Fausto Silva, que é cada vez mais querido. Fausto consegue se superar como um cara de um coração, de uma gentileza, um cara realmente espetacular. E tinha muita gente lá. Entre essas pessoas estava o professor Rubens Minelli, que vai fazer 90 anos em dezembro. Lúcido, acompanhado do seu filho, Rubens Minelli Júnior, e falando de futebol, conversando assim, ficamos todos muito impressionados com o professor Rubens Minelli. José Teixeira era um estudioso também do futebol. Também, né? Tinha muito contato com o Minelli, o Teixeira. O professor Teixeira é uma figura inspiradora, porque o Teixeira, assim, 82 anos, você está falando. Teixeira, nesses últimos anos, tinha um contato bem próximo com ele. O Teixeira sempre, as nossas conversas eram: o que você está vendo, o que você está estudando, o que eu estou aprendendo? Calçade, estou fazendo aquilo, estou fazendo... Então, assim, o desejo dele de aprender e evoluir, e aí ele não parou. Falou assim: eu estou 70 anos, parar, nada. E aquilo levava o Teixeira adiante. Então, era uma figura inspiradora, assim, porque pelo menos eu me vejo, né, assim, é o que eu acho que como deveria ser. Ele morreu hoje, né? Assim, ele passou por uma cirurgia no coração no ano passado, mas estava recuperado, estava bem, estava pronto para sair de casa. Ele era um cara super ativo. Então, assim, foi assistente de Cláudio Coutinho, em 78, na Seleção Brasileira, foi treinador do Corinthians, escreveu um livro, vários livros, mas entre eles um livro explicando por que o Corinthians ficou 23 anos na fila. Que condições levaram o Corinthians a não ganhar títulos? Que era alguém que já enxergava que, né, para muitos é azar, zica, isso não existe. Sapo enterrado. O sapo enterrado, isso não existe. O que existe é o trabalho bem feito e o trabalho mal feito. E o Corinthians se esmerava em trabalhos mal feitos, né? Então, o Teixeira é uma figura, assim, que ele era muito atual e ele enxergava tudo isso há muito tempo. Quando saiu da Universidade de São Paulo, foi trabalhar no São Paulo Futebol Clube, um dos primeiros profissionais da preparação física a entender que, no momento, ele está falando de alguém de 82 anos, que o futebol precisava de algo mais, de uma preparação mais adequada. Então, foi alguém que realmente, assim, enobreceu o futebol, fez muito bem ao futebol. Então, os nossos sentimentos à família do professor José Teixeira. E eu vou fazer o primeiro intervalo.